Galera, é o seguinte, a gente sabe que a Nintendo é uma supremacia no assunto de portáteis, mas em um período específico surgiu um concorrente à altura dela para poder disputar o domínio do mercado. E esse concorrente foi o PSP da Sony, lançado no ano de 2004. Por ser um console que foge dos padrões dos consoles de mesa, vamos avaliar se ainda vale a pena comprar um PSP em 2021, mesmo que ele seja um console antigo, levando em consideração sempre quais as vantagens e desvantagens dele dentro do meio em que ele se encontra como portátil e principalmente dentro da época que estamos. Então antes, é sempre muito importante você deixar o seu gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. E agora sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Ao longo de sua vida, o portátil da Sony vendeu um pouco mais de 80 milhões de unidades, o que é um número bem significativo, sendo o mais próximo que um portátil já chegou do incrível sucesso comercial do Nintendo DS, que vendeu mais de 150 milhões de unidades. O console foi amado por muitos ao redor do mundo, das terras orientais até as ocidentais, e existe uma razão muito simples para isso: ele conseguia atender diversos gostos, mesmo que não fosse um console de mesa. Para fazer isso, ele veio com boas especificações técnicas para o seu padrão. Quando falamos de processador, por exemplo, ele conta com uma arquitetura MIPS, operando em 333 MHz com ressalvas, porém o suficiente para dar conta do padrão dos jogos dele, tendo muitos que impressionavam inclusive. Essas ressalvas se devem ao fato de que, para trabalhar bem com a bateria, o processador procurava atuar de forma reduzida, ficando na maior parte do tempo em uma frequência de 222 MHz. Essa bateria é muito variável, porque depende muito do modelo do PSP. A versão que eu tenho e tô falando a respeito para vocês é a 3000, que vem com a bateria com a capacidade de 1200 mAh, podendo ser substituída por uma de 2200. Mas antes dessa versão existiu o modelo 1000, que vinha com uma com a capacidade de 1800 e podia ser trocada também por uma de 2200. O padrão de 1200 passou a acontecer depois do modelo 2000. Mas com isso dito, vamos voltar para as especificações técnicas do modelo que a gente está analisando. Já quando o assunto é memória RAM, esse modelo conta com 64 MB, mas originalmente na primeira versão o que encontrávamos era apenas 32. Essa mudança foi muito importante e até significativa para a leitura dos jogos e, consequentemente, para o padrão de velocidade dos loadings. Para vocês entenderem, o PSP usa um sistema de discos chamado UMD, que é um mini CD com capacidade de 1.8 GB. Esse CD, no entanto, não tem uma velocidade de leitura muito boa e, quando operava com apenas 32 MB de memória, fazia com que tudo demorasse mais. Com o aumento dessa memória RAM, os loadings se tornaram bem mais rápidos, por exemplo. Eu poderia dizer que até influenciou também o sistema operacional, que é algo próximo do que vemos no PS3, mas para o PSP, podemos dizer que ele foi bem otimizado e rodava sem problemas no console. A gente sentia mesmo o impacto da quantidade de memória quando o assunto era reconhecer alguma mídia nova, já que o PSP tem essa capacidade. Reproduzir músicas, filmes, vídeos e até imagens. Tudo isso pode não ser surpreendente hoje em dia, mas na época era algo incrível e, dependendo do seu uso, você pode reproduzir esse tipo de mídia nele enquanto estiver na rua e assim acabar poupando a bateria do seu celular, por exemplo. Só que tem um ponto técnico que influenciou muito nos resultados visuais do PSP, e esse ponto é a capacidade de vídeo, que é intimamente ligada à qualidade dos jogos que foram trazidos, graças a ela em conjunto com o processador. Quanto à GPU do PSP, ela tem a nomenclatura de Media Engine, com 2 MB de memória de vídeo e operando numa frequência de 166 MHz. Isso é algo próximo do que encontramos no PS2, que, para se ter uma ideia, tinha 4 MB de memória de vídeo. Essa redução da memória quando comparamos com o PS2 resulta em algumas perdas quando o assunto são os portes. Jogos que vieram do PS2 sofrem perda gráfica justamente por isso, mas mesmo assim, essa GPU consegue aplicar diversos filtros e técnicas em 3D para poder apresentar os melhores gráficos possíveis para o padrão do console. Indo mais a fundo nesse caso, para exemplificar os pontos que a gente acabou de mencionar, cito para vocês que GTA Vice City Stories, por exemplo, tem uma melhor capacidade de iluminação no PS2 do que no PSP, mas ainda assim ele é bem competente no portátil. Já Silent Hill Origins, que saiu com foco no PSP e depois recebeu um port para o PS2, tem melhores modelos no console de mesa da Sony do que no PSP. Porém, o ponto em questão nesse caso é que a diferença não chega a ser algo que incomode.
E por isso é importante lembrar que ele é um portátil. Vale mencionar também que o Silent Hill Origins possui excelentes efeitos de iluminação, e se a gente levar sempre em consideração que isso é muito importante para um jogo de terror, o PSP fez muito bonito aqui. Até porque, da mesma forma que existem jogos que têm essa perda gráfica mais chamativa, existem jogos que têm pouca ou nenhuma diferença quando chegam no PSP, como Ratchet & Clank Size Matters e Midnight Club. Então nesse caso, a julgar pelo tamanho da bateria e que a pessoa jogue games hardcore, o que exige um pouco mais de tempo com o console ligado, podemos dizer que o PSP faz uma excelente otimização do uso do poder do processador, da placa de vídeo e também da bateria em si, podendo dizer que ele consegue durar umas 3 ou 4 horas ligado, se você tiver com a bateria padrão dele. Mas se por algum acaso você aumentar a capacidade fazendo a substituição, você consegue fazer durar mais um pouco. Só que, com tudo isso dito, a gente tem que pensar no que vamos encontrar no PSP a nível de estilo de jogos. Digo isso porque um portátil precisa de jogos casuais principalmente, para poder passar o tempo na rua, né? Mas da mesma forma, estamos falando de um videogame que se consolidou com a imagem de um PS2 de bolso, o que é natural, já que os gráficos eram bem próximos em alguns jogos, e era um console da Sony, né? E para mim, esse foi o principal ponto forte dele, ter jogos para todos os públicos. Dos gráficos com foco no realismo de Metal Gear Solid até os mais simples e coloridos como Naruto ou Dragon Ball, o portátil da Sony conseguia entregar tudo isso sem pestanejar, e a gente consegue aproveitar esses jogos ainda hoje. A biblioteca dele conta com mais de 1000 jogos facilmente, em que é fácil citar os 2 lançamentos da franquia God of War, que foram aclamadíssimos para o console pelos seus visuais e consistência na gameplay. Eu tô citando God of War, mas existem diversos outros. Por exemplo, se você curte algum game da franquia GTA, pode jogar o que já mencionamos aqui, o Vice City Story, que eu particularmente acho muito bom, ou o Liberty City Stories, que também é divertido. Para quem é fã de Tomb Raider, por exemplo, tem Tomb Raider Anniversary Legend, portados diretamente do PS2. E nesse caso, o mais surpreendente é como o console consegue segurar bem os gráficos de ambos os jogos, para poder entregar uma boa experiência, porque a gente sabe que Lara Croft tem muita interação com o cenário. Uma curiosidade é que houveram alguns títulos do PS3 disponíveis para o PSP também, coisa que não aconteceu com muita frequência no PS2. Inclusive, os jogos que eu vou mencionar aqui não saíram para o PS2, mas saíram para o PSP e PlayStation 3. Alguns inclusive com uma qualidade gráfica bem impressionante se a gente levar em consideração o poder do portátil. Nesse caso, é fácil mencionar Dante's Inferno, que é um jogo no mesmo estilo de God of War e foi super bem portado para o PSP. E também tem Tekken 6, que trouxe uma qualidade um tanto quanto impressionante nos visuais da luta, dos personagens, da modelagem e até efeitos de iluminação. Sendo assim, mais um exemplo de jogos casuais e hardcore para o console. Nesse caso, a gente menciona o Dante's Inferno como hardcore e Tekken 6 pode ser um jogo mais casual, porque é um jogo de luta e você pode usar para poder se distrair enquanto está na rua, no trem, numa fila, enfim. E tem mais 2 pontos que merecem ser mencionados. O primeiro é que ele tem retrocompatibilidade com os jogos de PS1. Essa retrocompatibilidade acontece por software, mas genuinamente, e por conta disso, ela é bem eficaz e dá até algumas opções de customização, como por exemplo nos controles, na tela, brilho e por aí vai. O segundo é que existem emuladores de outros consoles, como o Nintendo 64, por exemplo, mas como esse caso não é oficial, pode acontecer alguns glitches enquanto você está jogando, mas podemos dizer que funciona bem na maior parte do tempo. Para poder reproduzir isso, existem os cartões de memória que podem ser inseridos de diversos tamanhos. Segundo as informações que eu encontrei, o limite é de 64 GB. Eu uso um de 16 e já dá para eu colocar jogo pra caramba. Nesse tipo de cartão, você pode colocar tanto os jogos de PSP como os demais itens, como por exemplo as suas mídias, seus animes, músicas e os jogos de emulador. Então, isso com certeza não vai ser um problema. Além, é claro, de você poder executar diretamente da mídia UMD, caso você consiga comprar os jogos hoje em dia. E por último, vale mencionar alguns pontos primordiais. A tela do console tem 4.3 polegadas, funciona numa resolução de 480 por 272 pixels e é widescreen.
Comparativamente, essa é a melhor tela dentre os modelos de PSP. Ela tem melhor balanço de cores, brilho e contraste. Seu único ponto negativo são as scanlines, que são linhas que ficam na imagem que você pode ver se for bem observador. As versões anteriores não tinham esse problema, embora tivessem uma qualidade inferior nos outros aspectos. Vale mencionar também que essa versão do console tem Wi-Fi e microfone embutido, mas jogar online não é uma realidade dele, então o Wi-Fi só é útil se você quiser navegar na internet, por exemplo. Na estrutura do aparelho, os comandos perderam um analógico, o L2 e o R2, quando comparamos com o console de mesa da Sony. O segundo analógico eu confesso que achei uma perda e tanto, porque era o responsável por controlar a câmera em alguns jogos e a falta dele atrapalha muito em jogos de FPS, por exemplo. Já os outros botões, gostei como as empresas se adaptaram a isso. Meu único problema é que é tudo muito pequeno e próximo uns dos outros. Como tem uma mão grande, vamos colocar assim, às vezes isso atrapalha e fica desconfortável, mas no fim posso dizer que o PSP é um console tanto para quem quer levar uma experiência de dentro de casa para as ruas. O fato de ter jogos para todos os gostos ajuda muito nisso. Quantas e quantas vezes eu joguei Silent Hill Origins indo para a faculdade, por exemplo. E acreditem, esse é o tipo de experiência que a gente não encontra em qualquer portátil. Como a biblioteca dele é bem extensa, vale muito a pena comprar ele. Nos sites dá pra gente encontrar por cerca de 400 a 500 reais, e na maioria das vezes vem com cartão de memória com uma boa quantidade de jogos. Então sim, ainda em 2021, se você não tem tempo para jogar em casa por conta da correria e não quer se desligar dos videogames, como aconteceu comigo, o PSP é uma excelente pedida, graças à sua variedade de jogos com qualidade. E ele não foi chamado de PS2 portátil à toa. Tem todo um motivo que eu imagino que vocês tenham entendido ao longo desse vídeo. Mas eu vou ficando por aqui, galera. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. O PSP é, sem sombra de dúvidas, um grande portátil até para os dias atuais. E uma escolha bem econômica, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia. E também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações. Assim você não perde os vídeos de terças e quintas às 19 horas, beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui. Se vocês quiserem trocar alguma ideia, sou todo ouvidos, vou estar esperando vocês lá. Era isso, um grande abraço e até a próxima.